Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazer parte desta igreja. Uma igreja onde o evangelho do Senhor é pregado com fidelidade, onde os pastores, os presbíteros que aqui estão se esforçam para pregar a sã doutrina, mantendo a fé e a boa consciência do evangelho do nosso Senhor. Ajuda-nos a valorizar esse evangelho, a viver de acordo com esse evangelho, a defender esse evangelho diante da apostasia que tão tenazmente nos assedia. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos do homem mau e de todos os enganos daqueles que querem nos desviar da boa doutrina e do evangelho do Senhor Jesus. Mais uma vez clamamos pela ação do Espírito Santo em nosso entendimento e em nossos corações para compreendermos a palavra de tal maneira que ela transforme de fato os nossos corações. Graças te damos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nós estamos acompanhando as exposições dessa primeira epístola de Paulo a Timóteo, e vocês devem lembrar que Paulo ele está escrevendo para Timóteo, que foi enviado para uma igreja. Vocês lembram qual é essa igreja? Uma igreja lá em Colossos, não é isso? Não, a igreja em Éfeso. E ele tinha uma missão claramente definida. Timóteo precisava chegar nessa igreja que estava um tanto quanto bagunçada. E uma das missões de Timóteo era enfrentar os hereges daquela igreja. Timóteo foi enviado para colocar ordem na casa, nós já vimos isso. E ele tinha um propósito de defender a igreja e proteger a igreja diante dos falsos ensinos, certo? Então, uma das missões de Timóteo era defender o ensino, a sã doutrina. Mas nós vimos também que ele tinha uma outra missão. Quem está acompanhando com a gente aqui ao longo das quintas-feiras já deve saber o que eu tenho em mente aqui, né? Além do ensino, ele tinha também uma outra missão que tinha a ver com exatamente o sistema de governo da igreja. Nós vimos que essas duas coisas caminham juntas, tanto a doutrina quanto a eclesiologia, o ensino da verdade e o governo da igreja. Lembra disso? Por isso, meus irmãos, esse caráter missional de Timóteo é o que está por detrás de toda a carta. Você vai observar que esse é o pano de fundo, contextual de todos os textos que a gente vai tratar aqui. Por isso que a ideia por trás dessa passagem que nós lemos aqui, versículos de 18 a 20, funciona como uma linha central que costura todas as ideias aqui da nossa perícope, que é justamente a ideia da carreira do ministério. Você tem uma missão ligada ao seu ministério. Percebe que esse é o contexto por trás do texto que nós lemos aqui, que é justamente essa vocação de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Timóteo foi chamado para isso. E por que não dizer que nós também fomos chamados para isso? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E essa é uma ideia central das epístolas pastorais. Essa é uma missão de Timóteo, essa é uma missão de Tito, e essa também era uma missão do próprio Paulo. Inclusive, nós já citamos aqui aquele encontro que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso, lá atrás no livro de Atos, no capítulo 20, lembra? Nós falamos um pouco desse encontro. Esse encontro que foi até um tanto quanto profético, parece que Paulo estava adivinhando o que aconteceria, lembra? Paulo, ele alertou o que poderia acontecer com aquela igreja. Paulo, ele alertou os presbíteros de Éfeso, falando que lobos vorazes, falsos mestres, poderiam surgir no meio da igreja para impedir o avanço do evangelho e adulterar o ensino da verdade. Lembra disso? Lá em Atos 20, nós vimos esse texto, e infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu um tempo depois.
E justamente por isso, Paulo envia Timóteo para essa igreja. Mas é interessante que esse encontro com os presbíteros dessa igreja aqui em Éfeso, lá em Atos 20, que é o texto onde tudo isso acontece, onde nós vimos esse caráter profético das palavras de Paulo, mesmo nesse contexto desse alerta profético em relação aos falsos mestres, Paulo disse para eles qual era o cerne do ministério de Paulo. Nesse encontro, lá em Atos 20, quando Paulo se encontra com os presbíteros e fala, toma cuidado porque vão aparecer lobos vorazes no meio da igreja e tal. Nesse contexto, Paulo fala qual é o cerne do seu ministério. E ele expõe para aqueles presbíteros lá atrás de Éfeso, qual era o seu senso de missão. No famoso texto de Atos 20 e 24. Todo bom crente já sabe de cabeça, né? Já conhece de cor. Atos 20 e 24. Porque em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só que interessante, esse texto famosíssimo que nós conhecemos, em que Paulo fala sobre o cerne do seu ministério, ele fala justamente nesse encontro com os presbíteros dessa igreja. Então, meus irmãos, a ideia por trás do texto é justamente essa, a carreira do ministério. Tanto de Timóteo, quanto de Paulo, quanto de Tito, e a sua. E a minha carreira de testemunhar o evangelho de Jesus. A missão de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Observe no texto que essa missão, ela é associada com algo constante, com uma jornada do evangelho. Você vai observar que Paulo ele usa algumas ilustrações aí. E essas ilustrações trazem essa ideia de continuidade. Então não tem tempo, a minha jornada do ministério é só durante o seminário, né? Ou só durante uma viagem missionária que eu vá fazer para o Amazonas. Não, toda a nossa caminhada cristã é uma jornada do evangelho. E durante essa jornada, meus irmãos, algumas coisas vão acontecer. Durante a sua jornada do ministério, você vai precisar enfrentar alguns inimigos. Durante a sua jornada do ministério, alguns irão naufragar. Você vai observar que algumas pessoas vão naufragar ao longo dessa jornada. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é como você tem trilhado a sua jornada do ministério? Como você tem trilhado a sua jornada do ministério? Talvez você que está aqui fale, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque essa é uma epístola pastoral. Poxa, Danilo, você mesmo falou que essa é uma epístola pastoral, então isso não tem nada a ver comigo. Malemar, isso aí tem a ver com os presbíteros da igreja, que são pastores. Mas, meus irmãos, essa verdade, além de se aplicar aos pastores, também diz respeito à nossa maneira de nos organizarmos como igreja. Também funciona como um padrão que nos orienta nas nossas jornadas individuais do ministério que recebemos do Senhor. Afinal de contas, todos nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que a vida de todo cristão possui também esse aspecto missional ligado a uma santa vocação. Por mais que você não seja chamado para ser um pastor, mas como cristão você tem também um chamado. Você possui um caráter missional ligado a uma santa vocação que tem a ver com a sua jornada ligado ao evangelho. É por isso que, assim como Timóteo, nós também somos chamados a trilhar essa jornada do evangelho com esse senso de missão, irmãos. A nossa vida não é aquela teologia do Zeca Pagodinho, já ouviu? Né? Deixa a vida me levar, os irmãos, hein? Tá cantando aí, né? Não queira me enganar, não. Né? Aquela famosa teologia do Zeca Pagodinho, sabe? Vou levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai sendo conduzido pela vida.
e não faz ideia de que você possui um chamado, uma santa vocação. Meus irmãos, ministério não é só coisa de pastor, mas é coisa de todo crente. É por isso que, assim como Timóteo, nós também somos chamados a trilhar essa jornada do Evangelho com esse senso de missão. Uma jornada, meus irmãos, que possui um caráter apologético, de defesa da fé, e também está ligado com um fundamento sobre o qual nós construímos a nossa fé e a nossa maneira de viver. Se eu te perguntar hoje, no que você acredita a respeito de Deus? Quais são as suas convicções? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza da sua salvação? De onde vem toda essa certeza? Não, se eu fosse você, eu não tinha tanta certeza assim. Sério, você é salvo mesmo? Por que você vai na igreja? Se você tivesse que escrever uma confissão de fé hoje, sem consultar a confissão de fé da nossa igreja, você teria capacidade de defender a sua fé sobre o que você acredita, irmãos? Muitos crentes que frequentam a igreja semana após semana, constroem a sua fé sobre uma areia movediça, sobre um fundamento que não é tão confiável assim, com base nos seus achismos, com base num Deus que é um subproduto da sua imaginação, ou com base nas palestras que você vê no Instagram, no TikTok, ou então alguma palestra coaching que você ouviu e alguma coisa que você achou interessante, ou não, é a teologia do profissionalismo. Todo mundo que se diz profissional tem uma credibilidade. Ah, esse aí tem razão, por quê? Porque ele é formado em tal. Né? Você saberia defender aquilo que você acredita? Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é a jornada do ministério. Todos nós estamos trilhando um caminho. Nós estamos numa jornada, uma jornada do ministério. Agora, a grande questão é que muita coisa pode acontecer ao longo desse caminho. É o que nós vemos aqui nesse texto. Eu não sei se você conseguiu perceber isso numa primeira leitura, mas quando você lê esses versículos de 18 a 20, parece que ele está em movimento. Parece que você está numa viagem junto com Paulo. Ele está apontando para algo que é contínuo, para uma continuidade. E num primeiro momento, nós observamos aqui o comissionamento de Timóteo. Então é a missão de lutar em favor do Evangelho. Nessa jornada do Evangelho, eu e você, todos nós temos uma missão de combater um bom combate, de lutar pela causa do Evangelho. Olha só o que diz versículos 18 até a parte A do 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Meus irmãos, esse texto aqui, toda a nossa perícope de 18 a 20, é um daqueles textos em que a divisão em versículos, às vezes acaba mais nos atrapalhando do que nos ajudando. Por isso, a primeira coisa a fazer é esquecer os versículos. Esquece os versículos. Vocês já sabem que esse capítulo, esse versículo, esse subtítulo em negrito, isso aí não é inspirado, tá? Isso aí não está no texto original. Então, uma boa forma de interpretar esse texto é desconsiderar os versículos. Eles acabam atrapalhando. Por quê? Especialmente porque todos esses 3 versículos, na verdade, eles formam um único período. A Ara colocou um ponto final aí depois do 19, não é isso? Mas no texto original não tem ponto final. O ponto final é só depois do versículo 20. Então é um período só. E uma divisão mais natural aqui do texto, em termos estruturais, gramaticais do nosso texto, deve ser feita a partir ou em torno dos verbos que estão aqui no modo indicativo, que separa as orações desse período. O pessoal do IRCT já está bem afiado, né, nessas questões, mas é uma boa forma de dividir esse texto mais estruturalmente. E quando nós fazemos isso, nós podemos facilmente dividir o nosso texto em pelo menos 3 partes. Paulo, ele faz isso, ele divide o texto em torno
desses verbos no indicativo, e a primeira parte é esse versículo 18 e a parte A do versículo 19, que é o texto que nós lemos. Agora é interessante que Paulo, muitas vezes, ele utiliza ilustrações para poder explicar uma ideia. Paulo ele faz muito isso. Algumas vezes, por exemplo, ele usa a imagem dos esportes, como a corrida. Então ele vai falar sobre algo da vida cristã, e ele usa para ilustrar aquilo a ideia de uma corrida. Tem textos em que ele faz isso. Outras vezes ele toma emprestado imagens de vestimentas, como por exemplo a armadura. Ele já fez isso em outros textos. E em algumas ocasiões ele utiliza a imagem de uma batalha, de uma luta, de uma guerra. E é o que ele está fazendo aqui. Então nessa primeira parte do nosso texto, ele usa essa ilustração, que foi traduzido por combate. Uma luta, uma guerra. A ideia é de que o comissionamento de Paulo, que ele passa às mãos de Timóteo, é como uma luta. O original é militar em boa militância. É um combate, é fazer guerra, irmãos. Em outras palavras, abrindo um parênteses, não tem espaço na vida cristã para a gente ficar dormindo. Não existe espaço para procrastinação na vida cristã. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos ser mais intencionais na vida cristã. Muitas vezes a gente é reativo. A gente apenas reage na vida cristã. A gente é levado pela vida, é a teologia do Zeca Pagodinho, né? A gente vai deixando a vida levar. E a gente vai reagindo à medida que as coisas vão acontecendo. Quando, na verdade, ao invés de ficar dormindo, nós deveríamos arregaçar as mangas e ir para a luta. É o que Paulo está dizendo. Existe uma guerra, existe um combate. E ele está dizendo para Timóteo, você deve enfrentar a batalha. Você deve partir para o combate. E essa expressão combate é utilizada por Paulo outras vezes. E normalmente ele associa essa ideia de combate com a missão do evangelho, a causa do evangelho. Vocês devem se recordar, por exemplo, das palavras de Paulo no final do seu ministério. Lembra disso? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E olha só que interessante, esse próprio texto também relaciona a ideia de combate com a ideia de fé. Ou seja, combater o bom combate significa guardar a fé, que é o que ele diz aqui. Certo? O combate está associado com a fé aí no versículo 19. Então, defender a fé é algo necessário e faz parte da luta, da caminhada cristã. Nós não apenas caminhamos nessa jornada como passivos, nos deixando levar pela vida ou pela circunstância, mas nós devemos ser intencionais, lutando o bom combate da fé. Mas não apenas isso, o texto também acrescenta boa consciência. Como ele combate o bom combate? Como Timóteo deveria lutar essa guerra? Guardando a fé e a boa consciência. Vocês estão comigo? Um olho no peixe, o outro no gato. Olha para mim, mas olha para o texto. Então, Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, você tem uma missão. Você não está aí sendo levado pela vida e vamos ficar assistindo, não. Você precisa ser intencional, você tem uma missão. Qual é a missão? O dever de combater o bom combate. E como ele combate esse bom combate? Guardando a fé e a boa consciência. Essa é a ordem de Paulo ao amado Timóteo, a quem ele considera como um filho, como diz o texto. Combater o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Lutar pela causa do evangelho com fé. Lutar pela causa do evangelho com boa consciência. Mas o que Paulo quer dizer com consciência? Que negócio é esse de consciência? Já parou para pensar nisso? Na maioria das vezes, esse vocábulo aqui, consciência, aparece no Novo Testamento e, na maioria esmagadora das vezes, é o próprio Paulo quem utiliza. E consciência é algo que deve ser guardado puro diante de Deus. Isso está lá em Atos 24:16. A consciência é algo que pode nos acusar de alguma coisa.
Como, por exemplo, no caso dos crentes fortes e fracos, lembra de 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10? Então, a consciência é uma coisa que deve ser guardada pura. O que é consciência? Não sei ainda, não sei. Mas temos algumas pistas. Uma delas, consciência deve ser guardado puro. Uma outra dica, a consciência é algo que pode nos acusar de alguma coisa. Aparece com esse uso em alguns textos, como 1 Coríntios. Aqui mesmo, nessa epístola, Paulo utiliza esse vocábulo algumas vezes, em 1 Timóteo. A consciência deve ser boa e está ligada ao coração, no capítulo 1, versículo 5, nós já vimos isso aqui. A consciência deve ser mantida limpa, o que subentende o quê? Que ela pode sujar, certo? Se ela deve ser mantida limpa, então é algo que pode ser sujado ali, sujo. No capítulo 3, versículo 9. A consciência é algo que pode ser cauterizado. Está lá no capítulo 4, versículo 2. Então, que negócio é esse de consciência? Então, basicamente, consciência tem a ver com uma convicção interior, ligada ao coração. É uma espécie de sensor interior. Tem a ver com um juiz, é como se fosse um juiz interior, que carrega valores morais, princípios de verdade, de certo, errado. Não é à toa, por exemplo, que alguns puritanos, eles se referiam à consciência como o delegado da alma. Já ouviu isso? É como um delegado, ele está ali te vigiando, e ela te acusa. Alguma coisa errada, você sabe aquela coisinha, os desenhos animados ilustram com um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né? Então aquela voz da tentação, vai, pega, não tem nada a ver, né? Aí a vozinha da consciência, opa, mas peraí, você sabe que isso aí está errado. Então a consciência tem a ver um pouco com isso, é algo interior, ligado ao coração, é como um juiz que nos acusa diante do erro. A consciência é algo que está em constante vigilância sobre nós. Até quando você está sozinho, tem aquele senso de que tem alguém te olhando, é a consciência. Além do Espírito Santo, é óbvio, né? E ao mesmo tempo, ela pode ser cauterizada, no sentido de que os nossos pecados, eles podem ser tantos, e nós lutarmos tanto contra a nossa própria consciência, que chega um ponto de que ela parece não ter mais efeito para frear os nossos pecados. Então a consciência, ela funciona como um freio, é como um juiz interior que fala, ó, esse dinheiro não é seu. Isso não pertence a você. Você tem certeza que você vai falar mal dela? Está certo isso? Se você agir assim, você pode tornar pública essa sua ação? Sabe, a consciência é isso, ela fica falando, ó, tem alguma coisa errada. Mas pode chegar um ponto da pessoa lutar tanto contra a consciência, que chega ao ponto dela perder o efeito de frear os seus pecados. É quando a consciência é cauterizada. Isso é possível. E da mesma forma, se nós guardarmos a boa consciência, significa que nós temos permitido que a consciência faça o seu trabalho. Se nós damos ouvidos à consciência, ao ponto de que ela não tenha nada do que nos acusar, esse é o ideal. Então Paulo aqui, ele fala que Timóteo deveria combater o bom combate com boa consciência. É como se Paulo dissesse para Timóteo de que ele devia cumprir o seu chamado de uma maneira que a consciência não tivesse nada do que o acusar. Então faça o seu trabalho de uma forma correta, de uma forma que a sua consciência não vai poder acusá-lo. E aqui nessa epístola, todas as vezes que consciência aparece, ela vem associada com a ideia de fé. Então, normalmente, a ideia de uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé sem hipocrisia. Ou seja, Paulo está apresentando a consciência aqui para Timóteo como uma espécie de validador da fé. Percebe isso no texto? Olha, você vai manter a boa fé e a sua consciência vai validar a sua fé. Timóteo conhecia o Evangelho. E para aqueles que conhecem o Evangelho, a consciência funciona como um balizador da integridade da fé. Se você conhece o Evangelho, às vezes que você
desvia do evangelho, a consciência vai falar, opa, não. E se a sua consciência aprova, ela está validando a sua fé. Então Timóteo não deveria desprezar o papel da sua consciência, que daria para ele uma convicção interior do que é certo a se fazer. A fé verdadeira e a boa consciência caminham juntas, irmãos. E essa é a maneira de combater o bom combate, de cumprir o dever, o chamado de Deus. Chamado esse que na vida de Timóteo está diretamente relacionado com a obra de Deus na vida dele. Por exemplo, Paulo fala aí sobre profecias. Olha aí o texto, ele fala sobre as profecias. E uma tradução mais literal aqui do texto original seria mais ou menos a ideia de conforme as que conduzem à frente sobre ti as profecias. Então, a ideia é de que aquilo que Timóteo faz está diretamente relacionado com aquilo que ele vai falar mais à frente na carta, no capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, basicamente, Paulo está dizendo que Timóteo deveria cumprir esse chamado, essa ordem, e essa ordem pode até, num primeiro momento, estar relacionado com uma ordem do próprio Paulo, para que ele fosse até a igreja de Éfeso cumprir ali a missão. O próprio Paulo diz, este é o dever que eu te encarrego, está aí no versículo 18. Mas, em última instância, é como se o próprio Paulo dissesse, olha, eu te dei essa ordem, mas acima de mim existe um chamado que não é meu, mas o próprio Deus é quem te vocacionou para essa obra do ministério. Por isso, obedeça ao chamado de Deus, de combater o bom combate, de cumprir cabalmente o seu ministério, guardando a fé e boa consciência. Então, olha só que interessante. O próprio Paulo, ele encarrega Timóteo, certo? Ele diz aí, olha, eu te encarrego. Então, é uma ordem de quem? Do próprio Paulo, certo? Timóteo está obedecendo uma ordem de quem? Do próprio Paulo. Mas, Paulo está elevando um degrau acima, ele está dizendo, eu te dei uma ordem, mas acima da ordem que eu te dei, existe um chamado. É por isso que ele cita a questão das profecias, que está diretamente ligado com o que ele vai falar lá no capítulo 4, a imposição de mãos. Então, antes de obedecer a uma ordem de Paulo, ao fazer isso, Timóteo está obedecendo a uma ordem do próprio Deus, irmãos. Significa que você obedecer aquilo que é colocado por você, sobre você pela igreja, é sinônimo de obedecer uma ordem do próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olha só que interessante. O chamado de Timóteo, ele é validado onde? Na comunidade, irmãos. Ele possui um aspecto horizontal entre os irmãos, mas também um aspecto vertical do próprio Deus. Ao ponto de que ele não estaria obedecendo apenas a Paulo, ao cumprir as expectativas, de servir a comunidade. Mas ao fazer isso, ele está obedecendo o chamado do próprio Deus. Então percebe como a aprovação de Deus e a aprovação da comunidade, da igreja, caminham juntas. As duas coisas não são autoexcludentes. E isso, por que é importante? Porque isso vai culminar lá na frente quando ele for falar sobre a disciplina. É importante isso. Obedecer a uma ordem de Paulo é sinônimo de obedecer a uma ordem do próprio Deus. Obedecer aquilo que é estabelecido como governo de igreja, lembra do propósito dessa carta? Significa obedecer ao próprio Deus. Mas a questão é, o que isso tem a ver com a gente? Nossa, Danilo, mas o que isso tem a ver comigo? Você pode pensar que esse é um chamado muito específico para Timóteo, ou talvez, se nós pudéssemos estender um pouco mais, talvez um chamado para os pastores da igreja, como o próprio Timóteo, mas meus irmãos, todos nós temos esse senso de missão e chamado. Todos nós somos chamados para zelar pela fé evangélica, com firmeza de convicções, com boa consciência.
Quando nós cremos corretamente e nós vivemos corretamente de acordo com o Evangelho, pregando e vivendo de acordo com essa fé no Evangelho, a nossa consciência não tem do que nos acusar. Pelo contrário, a boa consciência nos traz ainda mais convicção para continuar crendo, pregando, vivendo a fé no Evangelho. Por isso eu pergunto para você nessa noite, a sua consciência tem te acusado de alguma coisa? Seja sincero diante de Deus, não precisa me responder. Mas, meus irmãos, não há nada que possamos esconder do nosso Deus. Responda com sinceridade no seu coração. A sua consciência tem te acusado de alguma coisa? Talvez a sua consciência tenha lançado um holofote sobre aquilo que é contrário ao Evangelho, e você tem lutado contra a sua consciência, ao invés de lutar pela causa do Evangelho. Pelo que você tem lutado? Você tem lutado contra a sua consciência. Por isso, não despreze a sua consciência. Pare de lutar com a sua consciência. Ao invés disso, se arrependa dos seus pecados, corrija a sua fé, corrija os seus caminhos. Não lute contra a consciência, lute contra os seus próprios pecados, lute pela causa do Evangelho. Se você continuar lutando contra a sua consciência, deixando de cultivar os valores inerentes a ela, que são um espelho dos próprios atributos do próprio Deus, a sua consciência estará cada vez mais fraca e suja, por assim dizer. Lembra que nós dissemos que a consciência pode se sujar? Muitos estão com a consciência suja e não estão ouvindo a voz da consciência, até que chegue ao ponto de serem entregues a Satanás, para talvez de alguma forma, depois de sofrer nas mãos de Satanás, a sua consciência reavive. Não faça isso, irmãos. Não despreze os avisos da sua consciência. Hoje muitos casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo desfeitas, igrejas estão sendo divididas, adultérios, divórcios, brigas, conflitos, tristezas, tragédias na família, tudo isso porque começou com alguns aguilhões da consciência, alguns avisos da consciência, mas a pessoa foi desprezando os avisos da sua consciência, e a sua consciência foi se tornando cada vez mais suja, ao ponto dela cauterizar, e não tem mais o que fazer com essa pessoa, a não ser entregá-la para Satanás, como diz o texto. Pare de lutar contra os aguilhões. Lembra de Paulo? Próprio Paulo quem escreve essa epístola, lembra de Paulo no caminho de Damasco? Lembra da experiência, da conversão de Paulo? Lembra do que Jesus disse para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutares contra os aguilhões. Isso está lá em Atos 26, 14. Vocês devem saber o que são os aguilhões. Para quem nunca ouviu, os aguilhões eram como lanças utilizadas para guiar e para manejar os bois. Então imagina, você tem que orientar os bois para eles seguirem um determinado caminho. É uma espécie de vara grande com uma ponta bem pontiaguda. Ninguém ia querer tomar uma aguilhada aqui, com certeza, né? Ela era feita para tocar os bois. O aguilhão, ele dava uma espetada, e essa espetada fazia o quê? Doía, lógico, dói. E por doer, o que faz? Faz com que os bois seguissem o caminho para onde deveriam seguir. Meus irmãos, muitas vezes a consciência é como esse aguilhão, que nos incomoda para nos mostrar que nós podemos estar seguindo um caminho errado, e nós temos que mudar de direção, e a consciência está lá, dando aguilhada, e por aqui não, é outro caminho. E Paulo sabia muito bem o que era isso, irmãos. Nós não sabemos ao certo o que seriam esses aguilhões
na consciência de Paulo antes da sua conversão, mas muito provavelmente era uma aguilhada que ele tomava todas as vezes que ele perseguia, que ele prendia, que ele consentia com a morte dos crentes. Que mesmo inocentes, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. A impressão que dá é que quando as vestes de Estevão foram lançadas ali aos pés de Paulo, é como se no fundo ele soubesse, esse homem é um inocente, ele não deveria morrer. E aquilo era um aguilhão na sua consciência. Mesmo sendo inocentes, estavam sendo perseguidos por causa da fé. E as palavras de Jesus parecem nos mostrar algo que acontecia na consciência de Paulo, que dizia que aquilo estava errado, mas mesmo assim ele relutava com a sua consciência. Dura coisa é recalcitrares, lutares contra os aguilhões. Mas e você que está aqui? Você tem lutado contra a sua consciência? Você tem combatido o bom combate? Como você tem caminhado na sua jornada pela causa do Evangelho? Diante da sua vocação, porque você é chamado, todos nós somos chamados. Diante da sua vocação no trabalho, no casamento, na família. Diante dos dons que você recebeu. Tem alguém aqui que é crente, mas não possui um dom? Não precisa levantar a mão, não. Existe esse ser? Eu acho que se existir é um extraterrestre, gospel, né? Não existe, irmãos. Todos aqueles que são regenerados, eles são úteis. Eles recebem os dons do Espírito Santo para servir, para a edificação da igreja. Mas a grande questão é que muitos têm enterrado seus dons. Têm desprezado as aguilhadas da consciência do tipo, olha, você devia estar trabalhando mais na igreja. Você tem que servir mais a sua comunidade. Diante da sua vida de santificação, diante das suas lutas contra os seus próprios pecados, das suas dificuldades de personalidade, de temperamento, que muitas vezes a gente fala, não, mas isso aqui é meu temperamento, então é normal. Não, irmãos, não é normal. Se a sua consciência está te dando uma aguilhada, é porque isso precisa ser tratado. As suas dificuldades de relacionamento, a sua consciência diz que você está fazendo a coisa certa. Queridos, nós somos chamados para lutar uma guerra, para combater um bom combate, mas não contra a nossa consciência, mas pela causa do Evangelho. Ao cumprir o chamado que nós recebemos do Senhor Jesus, existe um dever de lutar pelo Evangelho, de estabelecer o Evangelho como fundamento da nossa fé e defender o Evangelho. Você tem feito isso? Com sinceridade, irmão, será que nós temos feito isso? Será que de fato essa jornada do Evangelho é importante ou é apenas coisa de quinta-feira, de domingo na igreja? Você entende que você é chamado e você está trilhando essa jornada de vocação? Meus irmãos, todos nós temos esse dever de combater. Lembra da imagem aqui? É luta, irmãos. É guerra. Certo? Vocês estão comigo? Mas Paulo nos traz uma outra imagem aqui. E além de falar sobre o dever de combater pela causa do Evangelho, Paulo diz a Timóteo que ele deveria tomar cuidado. Cuidado. E ele usa uma outra figura aqui, que é o naufrágio. Olha só o que diz o versículo 19, a parte B, até o 20, a parte A. Sabe por que eu falei que é meio confuso os versículos? Mas olha só o que diz. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Antes fosse o nome de uma dupla sertaneja, né, irmãos? Mas esses homens aqui deram trabalho para Paulo. Bom, nós vimos que ao falar sobre o chamado de Timóteo, Paulo ele ilustra com uma batalha, com a ideia de um combate, certo? E agora Paulo ele afirma que alguns não fizeram o que Timóteo deveria fazer. Então você tem duas opções, Timóteo. Ou você diz o que eu estou
dizendo para você fazer, você faz aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Olha, luta esse bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, ou o resultado vai ser o que aconteceu com esses dois aqui. Alguns se perderam no caminho. Alguns rejeitaram a fé. Essa ideia de rejeitar a fé no original é de lançar fora a fé. Isso é pesado, irmãos. Vamos abrir um parênteses aqui, não tem muito tempo não, mas é rapidinho, né? Sabe quando você vai na praça de alimentação, né? Você come aquele lanchão gostoso, aquele combo, né? Ou o pessoal mais fitness vai lá no Subway, porque é só um franguinho com salada, né? Aí você terminou de comer, aquele papel, aquele negócio que sobrou, você vai e joga fora. Você joga fora aquilo que é inútil. Você guarda aquilo que é bom. Opa, não vou jogar fora o Big Mac. Eu como primeiro. E depois eu jogo fora aquilo que não presta. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Olha a gravidade disso, irmãos. Alguns estão lançando fora a fé. Alguns estão jogando a fé no lixo. E isso é muito triste, irmãos. Mas essa é uma realidade inevitável. Na jornada da vida cristã, só existem duas maneiras de andar. Ou nós obedecemos ao chamado de viver e lutar pela causa do Evangelho, ou então, nós vamos trilhar o caminho da perdição. E ao se referir a esses que se perderam, Paulo utiliza uma outra ilustração, uma outra imagem. E ele utiliza a ilustração de um naufrágio. É o famoso Titanic. Né? Ele vai dizer para Timóteo, alguns nessa jornada, lembra? Não tem essa ideia de movimento? Vocês estão comigo, gente? Você lê esse texto, dá a impressão que você está nas viagens missionárias junto com Paulo, não é? Aí ele diz, nessa jornada, alguns naufragaram. No original, quebraram a nau. Né? Os antigos, né? Conhecem muito bom, solta o cabo da nau. Quem que é o da nau? Né? Quem que é esse cara? Né? Já ouviu essa conversa? Né? A nau é um barco, né, gente? Mas no original essa ideia de o barco quebrou, afundou. Solta o cabo, né? O barco de alguns, meus irmãos, acabam se quebrando durante a jornada. E eles naufragam. A tradução da ARA aqui acrescentou a expressão boa consciência uma segunda vez. Você vai ver aí que na sua tradução ela aparece uma segunda vez para se referir a esses que naufragaram. Essa expressão, na verdade, aparece uma única vez no texto original para se referir ao que Timóteo deveria fazer. Mas claramente Paulo está fazendo um contraste aqui, isso está claro no texto. Entre aquilo que Timóteo deveria continuar fazendo e entre aquilo que eles deixaram de fazer, aqueles que naufragaram. Por isso, apesar do texto original trazer a palavra consciência uma única vez, nós podemos perfeitamente entender como está aí, na ARA, que a ideia de que aqueles que naufragaram na fé, obviamente, também desprezaram a consciência. Eles tiveram a consciência cauterizada. Eles não deram ouvidos aos sinais da sua consciência. Até porque lá no capítulo 4, no versículo 2, lembra da cauterização da consciência? Vai aparecer de novo lá. E Paulo vai dizer que essa cauterização da consciência caminha junto com a negação da fé. Justamente como uma característica dos apóstatas. Ou seja, o que Paulo faz aqui é um contraste entre aqueles que combatem o bom combate do Evangelho, com fé e com boa consciência, e aqueles que abandonam a fé evangélica, a boa doutrina, e obviamente negam também a consciência. E para ilustrar isso, ele usa a imagem de uma viagem em alto mar. Eu não sei quem já viajou em alto mar, eu morro de medo, porque eu acho que eu vou pôr até a bilis do estômago para fora, né? Que diz que você passa mal, então eu costumo passar mal, não sei. Mas deve ser uma coisa aterrorizante, gente. Imagina só você passar a madrugada num transatlântico, né? E ele usa essa imagem, uma imagem de uma jornada. Não sei se você tem medo de navegar, né? Mas imagina que você está agora entrando num navio. A irmã Edna, misericórdia, já estaria se tremendo toda, né? Então imagina que você está entrando num navio para atravessar o oceano. Você teria medo de navegar?
Então, eu acredito que você gostaria de pelo menos se certificar de que o navio é seguro antes de cruzar um oceano. Então, imagina você atravessar um oceano num transatlântico, ou você vai atravessar um oceano numa rabetinha, para quem já esteve lá no Amazonas. Né? Claro que não, você vai querer entrar em algo que te dê segurança para continuar a jornada. Percebe que a ideia dessa ilustração de Paulo, de uma jornada, de um navio, tem a ver com essa ideia de segurança. E o que nos dá segurança para continuar essa jornada é a fé, irmãos, que é utilizada aqui de maneira intercambiável por Paulo como boa doutrina e também a boa consciência. Isso é que nos dá segurança na jornada. Infelizmente, alguns não entendem a importância disso e fazem como o seu Big Mac lá depois de comer. Jogam a fé no lixo. Tem muita gente jogando a boa doutrina no lixo. Tem muita gente que escolhe igreja por conveniência, irmãos. Alguns escolhem pregadores e diferentes tipos de mensagem baseado naquilo que gostam de ouvir. E tem a ver com apóstata. Né? No final dos dias não vão ter aquele que vai ter comichão nos ouvidos. Sabe o que é essa ideia de comichão nos ouvidos? É aquela coceirinha gostosa, que você começa e não quer mais parar. Ai, fala mais. Ai, tá bom de ouvir. Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada. Escolhem igreja por conveniência. Escolhem pregadores e mensagens com base naquilo que elas querem ouvir. É como se fosse um grande Spotify gospel, né? Ah, esse aqui não, esse fala a verdade? Não. Eu vou ouvir aquele que alivia a minha consciência. A consciência está acusando o miserável, falando, não, muda, sai desse rumo, vai para lá. E ele procura alguém que alivia a consciência. Ai, não, eu estou certo. Está certo nada, é mentira. É mentira. Hoje eu passei na frente de uma igreja, claro que eu não vou falar o nome da igreja, mas ela tinha um slogan, um lugar onde você se encaixa. Olha que coisa linda, gente. Um lugar onde você se encaixa. Você, é essa a minha igreja, aqui eu me encaixo. Tem tudo a ver com essa ideia, irmãos. Eu não posso dizer que era essa a intenção da igreja, mas reflete o pensamento de muitos. Ao invés de buscarem uma igreja onde o evangelho é pregado com fidelidade, onde a escritura é ensinada, claramente ensinada, um lugar que nós temos que mudar, para nós sermos moldados ao evangelho, e não um lugar onde a gente se encaixe com os nossos caprichos, com os nossos pressupostos, com os nossos achismos. Imagina essa igreja se não tivesse sistema de governo, irmãos. Já parou para pensar nisso? Uma hora a gente estava rodopiando, a outra estava cantando sei lá o quê, e ensinando qualquer coisa. Imagina isso, irmãos. A orientação de Paulo a Timóteo é de que eles deveriam permanecer na sã doutrina. Porque a igreja é um lugar onde nós devemos mudar para nos moldar ao evangelho. Fica claro nas epístolas pastorais que a sã doutrina é o que mantém uma igreja sendo igreja, irmãos. Fica claro que a sã doutrina é o oxigênio da vida cristã. Utilizando aqui a metáfora de Paulo. Se faltar a verdade do evangelho, falta o oxigênio. Falta a vida. O resultado disso é o naufrágio, é o afogamento. Sem oxigênio você vai se afogar. A boa doutrina e a boa consciência é o que garante a nossa travessia. Você quer atravessar o oceano e chegar naquela terra que mana leite e mel, por assim dizer? Existe uma jornada, queridos. E o oxigênio, a segurança dessa jornada, o que garante a travessia é a boa doutrina e a boa consciência. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas alguns, durante essa jornada, eles acabam naufragando. Por quê? Porque não permanecem na fé, na boa doutrina, porque negam os avisos da consciência. E esse naufrágio é o que Paulo vai chamar lá na frente de apostasia, no capítulo 4. Por isso, que esse texto, além de alertar Timóteo sobre o perigo em relação a ele mesmo,
Timóteo, a sua própria fé, a sua consciência, também é uma orientação de Paulo em relação a esses falsos mestres que estavam perturbando a igreja. O alerta aqui é duplo. Paulo ele está preocupado tanto com Timóteo, quanto também com a ideia de preservar a igreja. O que vai culminar lá no capítulo 4, versículo 16, que Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Continuando nesses deveres, salvarás tanto a ti mesmo quanto os teus ouvintes. Diante desse perigo da apostasia, Timóteo deveria cuidar dele mesmo, para que ele mesmo não naufragasse, mas ele também deveria proteger a igreja desses hereges, desses rebeldes. E dentre esses que naufragaram, Paulo cita nominalmente aqui pelo menos 2 deles, Himeneu e Alexandre. É interessante o fato de Paulo citar aqui esses 2 nominalmente, mesmo deixando claro que não são os únicos. Ele fala isso, por exemplo, ele usa a expressão dentre eles. Então tinha mais, estava cheio de herege lá. Mas ele cita nominalmente esses 2. Então é bastante sugestivo que esses 2 pudessem ser os mais influentes dentre eles, que se desviaram da verdade. Então, isso significa que quanto mais influente, pior é os efeitos, o estrago. Aí ele cita aqui um tal de Himeneu, que vai ser citado novamente em 2 Timóteo. Alexandre, que talvez tenha uma relação com Alexandre lá do capítulo 19 de Atos. Ou também o Alexandre de 2 Timóteo capítulo 4, o famoso Alexandre o Latoeiro, que causou muitos males a Paulo. Não se sabe ao certo se de fato são as mesmas pessoas que aparecem nesses textos, mas é bem possível que seja, justamente por quê? Porque o fato de Paulo citá-los nominalmente aponta para a influência que eles tinham. E o tamanho da influência é o tamanho da sua capacidade de destruição. É por isso que às vezes você pode pensar assim: poxa pastor, mas por que você fica falando tanto do pastor fulano de tal? Porque o pastor fulano de tal causa um estrago muito maior pela influência que ele tem. Mas independentemente de serem ou não as mesmas pessoas, é fato que Paulo parece ter uma tratativa personalizada aqui desses apóstatas. E mais para frente a gente vê que isso tem a ver com o nível de governo da igreja. Por isso Paulo ele se preocupa em estabelecer, por exemplo, as qualificações dos presbíteros, dos diáconos, a ideia de estabelecer uma forma de governo. Por quê? Porque quanto mais influência, pior o estrago, irmãos. É por isso que não se deve precipitar em impor as mãos sobre um presbítero, sobre um diácono. Por quê? Quanto maior a influência, maior o estrago. Não é à toa que é nessa epístola que nós encontramos as qualificações para o presbítero, para o diácono, justamente por conta disso. Certo? Então Paulo ele fala sobre um dever que Timóteo tinha, e ele associa isso com a imagem de um combate. E depois ele fala sobre o risco, perigo da apostasia. E ele associa isso com a imagem de um naufrágio. E por fim, Paulo fala sobre a tratativa da disciplina desses hereges. Olha só o que diz o versículo 20, a parte B. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então nós vimos que Paulo utiliza pelo menos 2 metáforas. Uma, a batalha, que aponta para a ideia de lutar pelo evangelho. A outra tem a ver com apostasia, e ele usa a imagem de um naufrágio, né? Ele fala sobre a questão da apostasia, e nesse final do texto, ele aponta para a necessidade da disciplina. Então é como se Paulo dissesse: olha, a apostasia não deve ser normalizada, não deve ser encarada como algo normal dentro da igreja. Uma das formas de lutar pelo evangelho, de cumprir aquilo que eu estou dizendo para você, é manter a pureza do evangelho e, consequentemente, da comunidade. Mas, além disso, é necessário tratar dos hereges. Uma das maneiras de salvar a igreja da apostasia é lidando com aqueles que caíram em apostasia. Você precisa entender aqui que tem 2 coisas que caminham juntas: tanto o ensino quanto a apostasia.
essas duas coisas precisam ser tratadas, tanto a pureza do ensino, quanto a tratativa da apostasia. Então, a necessidade da disciplina caminha junto com a integridade do evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é lógico alguém dizer que se preocupa com a pureza, com a integridade do evangelho e não entende a importância da disciplina na igreja. Não é lógico isso. E você precisa perceber que toda a lógica do argumento aqui de Paulo pressupõe um aspecto comunitário da fé, a igreja visível. E essa é a causa de muitos abandonarem a disciplina na igreja hoje. Por quê? Porque acreditam que a fé possui apenas um caráter individual e subjetivo. Ninguém tem nada a ver comigo. Eu creio naquilo que eu quero. Essa é a minha verdade. Ninguém tem que dizer que a minha fé está errada. Já pensou assim, irmãos? É esse pensamento que traz a ideia de que não precisa de disciplina na igreja. Mas esse texto aqui, ele está partindo do ponto de que a integridade da fé comunitária é um padrão normativo da fé individual. Olha que interessante. A nossa fé individual, ela tem a comunidade como um padrão normativo. Ou seja, aqueles que se perdem em apostasia, ainda que individualmente, porque vamos dizer que o Alexandre ele fala isso. Ninguém tem nada a ver comigo, eu creio naquilo que eu quiser. Né? Mas olha que interessante, mesmo aqueles que se perdem individualmente, eles deixam de possuir a validade da sua fé que é conferida e atestada onde? Na comunidade, irmãos. Ao contrário do pensamento comum dos nossos dias, do relativismo, do pluralismo, a fé cristã, ela não se define única e exclusivamente apenas em termos subjetivos e individuais. Não existe isso na Bíblia. Isso significa que você não pode pensar, pelo menos em termos bíblicos, sobre a possibilidade de você ter um relacionamento com Deus apenas em termos individuais. Isso não é bíblico. E desconsiderar o aspecto comunitário e visível da fé. As duas coisas caminham juntas. Alguns podem pensar, mas eu não estou nem aí se eu vou ser excluído da igreja. Por quê? Porque eu não preciso da igreja para ter um relacionamento com Jesus. Já ouviu isso? A minha pergunta é, será? Será que isso é bíblico? Está claro nesse texto, assim como, por exemplo, 1 Coríntios 5, lembra que Paulo, ele entregou o herege para Satanás? Então, Paulo não apenas disse para Timóteo excluí-lo da igreja, ou seja, ser excluído da igreja e não ter mais a fé atestada pela igreja visível, isso implica na impossibilidade de atestar a veracidade da fé, mesmo em termos individuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de falarmos sobre a importância da disciplina na igreja, nós temos que entender a importância de estar ligado a uma igreja visível, como sendo algo que não é opcional, mas que é critério para validar a nossa fé. A necessidade de praticar a disciplina parte desse pressuposto. Talvez você pense, não, mas eu posso ter um relacionamento com Jesus e não fazer parte de igreja nenhuma. Mas estar ligado a uma igreja, ter a fé validada pela igreja, ser membro de uma igreja visível que professa a fé no Evangelho, no Deus Trino, na salvação pela graça, isso não é algo opcional, irmãos. Tira isso da cabeça, isso não é bíblico. O próprio texto, ele parte do princípio de que a fé individual é validada pela comunidade visível de profissão de fé evangélica. A fé do Evangelho, dos apóstolos, de Jesus. Significa que ser excluído é sinônimo de não pertencimento, certo? Ser excluído é sinônimo de não pertencimento. Mas não apenas não pertencimento da igreja local, específica, mas ao não pertencimento da igreja de Cristo, da família de Deus, do corpo de Cristo. O Novo Testamento, apesar de fazer distinção entre igreja visível e igreja invisível, ele não faz essa divisão em termos de validade da fé.
Pelo contrário, apesar de serem duas coisas diferentes, a igreja visível e a igreja invisível, as duas coisas caminham juntas e elas não podem ser separadas, ao ponto de que ser excluído de uma implica em saber que você nunca foi ligado à outra. Não tem como você ser excluído de uma igreja visível e continuar com a sua consciência limpa. Não tem como, queridos, você ser parte de uma igreja invisível e não ser parte de uma igreja visível. A sua consciência, ainda que você diga que a sua consciência está limpa, tem algo de muito errado com você. Por isso, antes de tudo, nós temos que entender a importância de fazer parte de uma igreja visível. Vocês estão comigo? A importância de fazer parte de uma igreja visível, de confissão evangélica. Por quê? Porque isso atesta a validade da sua fé, que até então era subjetiva. Não existe fé subjetiva na Bíblia. A fé subjetiva, ela é atestada visivelmente. E a partir disso, nós pensamos sobre o dever de lutar pelo Evangelho, de estabelecer o Evangelho como um fundamento, defender o Evangelho, e isso inclui a tratativa, a disciplina dos hereges, dos rebeldes, daqueles que caem em apostasia. Meus irmãos, não existe ensino saudável do Evangelho sem disciplina eclesiástica. Não existe. Por que é que nós não podemos falar em boa teologia sem falar sobre a importância da disciplina? Porque, como nós já vimos na introdução da carta, a doutrina e a eclesiologia caminham juntas. O ensino e o governo da igreja caminham juntos. Justamente porque o sistema de governo da igreja, ele deve ser construído para preservar a doutrina, para preservar o evangelho. E como forma de governo, para defender a pureza do evangelho e da doutrina, se faz necessária a prática da disciplina, irmãos. Por mais chato que seja, por mais que seja um assunto espinhoso, a gente não quer lidar com esse negócio de disciplina, isso é chato para todo mundo. Mas se nós queremos defender a pureza do evangelho, da doutrina, a integridade da igreja, a gente precisa praticar a disciplina eclesiástica. E isso fica claro nesses versículos. A disciplina eclesiástica, ela não é um mero castigo da liderança. O texto ele fala de um castigo, mas a pessoa é castigada por Satanás, como diz aí o texto. Ou seja, a motivação da igreja que disciplina não é apenas castigar a pessoa como uma compensação por sua apostasia. Tipo, ajoelha aí no milho, né? Aí nós vamos fazer uma compensação do seu erro, aí depois de pagar, você pode voltar como se nada tivesse acontecido. Sobre a possibilidade de retorno à comunhão da igreja, em termos de arrependimento, mas como uma compensação pelo castigo. Não é isso. A disciplina não é um capricho da liderança. A disciplina eclesiástica não é uma ferramenta de controle sobre a vida dos membros da igreja. Mas o que está claro aqui, nesse texto, é que a disciplina ela tem um objetivo, o atestado de apostasia, a falta de fé verdadeira no Evangelho. Essa falta de fé verdadeira, que pode ser evidenciada de forma verbalizada por aqueles que dizem claramente algo contrário ao Evangelho, alguns evidenciam isso pela sua maneira de viver. Eu creio em Jesus, mas não obedece nada, e não dá um testemunho público daquilo que diz com a sua boca. E tudo isso de forma deliberada. Por quê? Porque eles rejeitaram, como diz aí no versículo 19. Está claro isso, irmãos? A rejeição deliberada do Evangelho exige uma postura da comunidade para a preservação do próprio ensino e da própria comunidade. Não existe uma igreja saudável sem disciplina eclesiástica. Essas duas coisas caminham juntas. E essa atitude é o que o texto chama de entrega para Satanás. Essa entrega, como diz o texto, é realizada por Paulo, que
diz isso claramente e que claramente ele está arrogando para si a sua autoridade apostólica. Ou seja, Paulo fala claramente a partir de uma autoridade inerente que ele possui como apóstolo, que não depende das decisões da igreja. Ele já entregou o cara para Satanás, não quer nem saber o que eles vão decidir. Mas o fato de Paulo já ter tomado essa atitude como apóstolo não exclui a responsabilidade da igreja de seguir esse padrão apostólico. Porque alguns podem usar esse texto, é a famosa teologia do Sérgio Malandro, né? Tem muita gente que usa a Bíblia em seu próprio favor. Aí alguns podem usar esse texto e dizer, mas Paulo era apóstolo, então ele podia disciplinar, a igreja não pode. Mas não, irmãos. Ele está entregando os caras para Satanás, mas ele apresenta isso como um padrão normativo. O fato de Paulo já ter tomado essa atitude como apóstolo não exclui a responsabilidade da igreja de fazer o mesmo. E isso fica mais claro lá em 1 Coríntios 5, de 4 a 6, que é um contexto semelhante a esse, em que Paulo diz que já tinha sentenciado um rebelde, obstinado, e também entregado ele a Satanás, mas claramente ele apresenta esse o padrão de que a igreja deveria fazer o mesmo, seguir esse mesmo padrão. Por exemplo, no versículo 6 ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E nós já vimos que um dos propósitos de Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, é justamente para que ele saiba como proceder na igreja de Deus. Ou seja, a disciplina, ela não deve ser vista como uma atribuição exclusivamente apostólica, que foi descontinuada com o colégio apostólico. Mas essa verdade continua hoje. A igreja precisa exercer a disciplina hoje. E o propósito da disciplina continua sendo o mesmo: preservar a pureza da doutrina e da igreja e a esperança de recuperar o faltoso. Meus irmãos, nós vimos nessa passagem que o cristão, ele é chamado para trilhar uma jornada. E nessa jornada nós temos que lutar pela causa do Evangelho e ter o Evangelho como fundamento da nossa vida e defender o Evangelho. Também vimos que a negação da fé, da boa doutrina e da boa consciência é a causa do naufrágio dos apóstatas. Então existe um perigo da apostasia, que é quando você deixa de dar ouvidos à sua consciência. E nós vimos que existe uma necessidade de identificar na comunidade quais são esses apóstatas e a necessidade da disciplina eclesiástica. E alguns pontos, irmãos, ficaram claros para nós a partir dessas verdades. Um deles é que a boa doutrina não é uma opção para a jornada cristã. Vou repetir, a boa doutrina não é algo opcional para a caminhada cristã. É o nosso oxigênio. A nossa caminhada cristã depende disso. É por isso que falar sobre Bíblia, sobre teologia, sobre o Evangelho, a importância da Escritura, é algo extremamente necessário, e esse deveria ser o nosso critério para caber numa igreja, usando o jargão daquela outra igreja. Mas nós vimos nesse texto que a boa doutrina e a boa consciência, elas caminham juntas. Por isso a boa consciência não deve ser desprezada, irmãos. Nós vimos que uma boa igreja, ela não deve ser medida por conveniência ou por interesses pessoais. O que faz você participar da Igreja Reformada Semente da Vida? Tem uma mensagem legal, é porque eu vejo as pessoas, porque o prédio é bonito. Quais são os critérios para você fazer parte de uma igreja? Será que são os seus interesses pessoais? Nós vimos que não. Nós vimos aqui que a apostasia é um risco iminente. Cuidado com os avisos, com os aguilhões da sua consciência. Nós vimos que aceitar tudo, inclusive o erro, em nome do amor, isso não é de fato uma prova de amor, mas isso é uma negação da verdade. E nós vimos, queridos, que uma igreja que se abstém da disciplina, ela não está protegendo o ensino e os seus membros, pelo contrário, todos estão vulneráveis.
Às vezes algumas pessoas pensam, eu vou naquela igreja lá porque aquela igreja é uma igreja que ama. Assim como a igreja de Corinto, nós somos uma igreja que ama. Mal sabe você que é uma igreja que está entregando você para viver por si mesmo. Disciplina não é sinônimo de falta de amor. Pelo contrário, irmãos, é extremamente necessário por amor ao faltoso e para preservar a doutrina e a comunidade. Amém? Que possamos trilhar essa jornada do Evangelho, lutando o bom combate, com um alerta da nossa consciência, para que ninguém entre nós naufrague. E, se porventura isso acontecer, que como igreja possamos entender a importância e a necessidade da disciplina. Amém? Vamos colocar em pé, feche seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus por mais este culto, pela oportunidade de aprender um pouquinho mais da palavra revelada do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Oremos. Senhor, nós te damos graças e nós te louvamos pelo privilégio que temos de fazer parte de uma igreja saudável, uma igreja visível, uma comunidade dos santos, onde a nossa fé é atestada e validada publicamente. Senhor, a despeito de todo o aspecto subjetivo e individual da nossa fé, ajuda-nos a entender a importância de não negar a nossa consciência e ter a nossa consciência mantida pura, mantida santa e atestada publicamente também pela nossa comunidade. Ajuda-nos a entender a importância de viver o Evangelho, de defender o Evangelho. Ajuda-nos a entender o chamado que todos nós possuímos de lutar o bom combate do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, usa, Senhor, as nossas vidas, cada um de nós, desde a menor criança até o mais velho entre nós, que possamos ser úteis na jornada do Evangelho, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, com os dons que o Senhor compartilhou conosco. E que tudo isso redunde em glória, em honra e em louvor ao teu nome, em Cristo Jesus. Amém.